Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. Atendendo a pedidos. Vamos ver o que é que deixaram à porta da tenda. Aí está uma consulta do Douglas Santos, 6187. Professor, poderia falar sobre os erros de interpretação dos religiosos sobre a palavra acaso? Acho pertinente, porque eles a usam de maneira equivocada diante da complexidade do universo e da seleção natural. Daí, intuindo que supostamente é necessária a existência de um ser supremo, criador e mantenedor de tudo o que existe. Acaso versus a tonteria, cínica inclusive, do design inteligente, o design inteligente necessário, o relojoeiro necessário. Vamos lá, vamos gastar uns minutinhos com essa questão. O acaso é uma conclusão necessária quando a pessoa amadurece, deixa de ser criança, abandona as histórias de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, amigo imaginário e Papai do Céu, olha para a natureza não mais dentro do mito teísta, do mito de um criador do universo, doutrina que não é bíblica. A única doutrina bíblica é que Yahvé é criador de Judá, ponto. Do universo não existe esta doutrina na Bíblia. Existe na igreja, mas igreja é uma coisa, Bíblia é outra. Então, se você olha para a natureza fora desse mito, dessa alucinação teísta, você então precisa reexplicar os acontecimentos naturais, históricos, sociológicos, mesmo as coisas que acontecem na vida e no corpo das pessoas no dia a dia. Para a mente religiosa teísta, ou seja, aquele religioso que acredita que o universo, tonteria, foi criado por um criador, tonteria, e que esse criador, em vez de fazer algo que funcionasse sozinho, faz algo que precisa de ininterruptas intervenções, ou seja, uma péssima criação, uma criação meia boca. Por isso, alguns teólogos cristãos inventam um mito supostamente melhor. Há o Criador, há a criação, o universo é a criação, mas é uma criação perfeita. Ele não precisa ficar remendando, porque ele não fez uma porcaria de um trabalho mal feito. Ele fez um trabalho bem feito, não precisa ficar remendando. Com isso, inventa-se o deísmo. O deísmo é uma mitologia sem a crença nas ininterruptas intervenções divinas. O teísmo é a mesma crença do deísmo, mas que acredita nas ininterruptas intervenções divinas. Então, quem acredita nessas ininterruptas intervenções explica todos os acontecimentos como uma intervenção divina. Um vulcão entrou em erupção, Deus apertou um botão. Um golfinho encalhou na praia, Deus apertou um botão. Uma pessoa foi assaltada, Deus apertou um botão. Há uma guerra, Deus apertou um botão. Há uma fome, Deus apertou o botão. Há fartura na lavoura, Deus apertou o botão. Essas coisas. Além disso, no campo diretamente relacionado à questão do acaso, se você acredita que há uma inteligência por trás do universo, insistirei, isso não é bíblico, e que essa inteligência fica movendo tanto os bonequinhos humanos, quanto as formigas e os morcegos, quanto cada gota de água do oceano, quanto cada acontecimento, o movimento das placas tectônicas, o movimento da Terra em torno do Sol, o movimento do Sol em torno da galáxia. Não existe acaso.
A teologia faz da realidade um script de filme. Existe acaso nos filmes? Não, tudo que ali ocorre está no script, o diretor é que determinou. Não tem nem acaso nem vontade própria, personagem nenhum tem vontade própria, os personagens ali fazem apenas o que o escritor determina e logo não vai haver acaso nenhum. A teologia faz da realidade um texto. A teologia é tão falsamente bibliólatra, porque a teologia não é bíblica, mas ela usa politicamente a Bíblia para enganar as pessoas de que o que ela diz, os mitos e as tonterias que ela diz, é bíblica. E ela é tão bibliólatra, a despeito de não ser bíblica a teologia, que ela faz da realidade um texto. Cada pessoa, cada montanha, cada árvore, cada pardal, cada jacaré, cada bactéria é controlada por Deus. Você joga isso fora, então você agora precisa explicar o movimento das bactérias, das montanhas, dos jacarés. Sim, o movimento das montanhas, porque as montanhas se elevam a partir do movimento das placas tectônicas e vão se abatendo em função da passagem do tempo, da ação do vento, da chuva, das intempéries. Tudo, absolutamente tudo, no planeta e no universo está se movendo em escalas muito lentas, praticamente imperceptíveis no momento, e outros em escala absolutamente acelerada, mas tudo está se movendo. Então nós costumamos dizer que as coisas acontecem não porque alguém fez acontecer, mas obra do acaso. Acaso aí significa única e exclusivamente que não tem ninguém, nenhuma inteligência, nenhum Deus, nenhum Buda, nenhum Kami, nenhum orixá, nada, absolutamente nada, entidade sobrenatural nenhuma, de nenhuma natureza, de nenhuma espécie, nenhum Anunnaki, nada dessas tonterias oficiais, ortodoxas, heterodoxas, esotéricas, de qualquer natureza, não há absolutamente nada criando nem controlando nada. Então, nós usamos esta palavra um tanto quanto inadequada para mencionar, classificar o movimento de todas as coisas. Cada movimento de átomo, de molécula, de célula, de corpo, de ser inanimado e animado da natureza, tem o seu movimento devido ao acaso. Não à inteligência, qualquer que seja, operando esses corpos. Mas acaso aí é uma palavra um tanto inadequada, porque ela nos leva para o cassino. Por exemplo, quando você rola os dados, você não sabe se vai cair 1 ou 6. Então, quando cai 3, a gente diz: "É obra do acaso", ou seja, não tem ninguém forçando o dado para que caia 3. Você jogou, você não controla o processo, você não controla a força da mão, você não controla a resistência atmosférica, a poluição, as arestas da mesa onde o dado vai cair, então você não sabe. A menos que você falsifique o dado, coloque chumbo para que o peso num lado leve a uma grande probabilidade de cair mais vezes o lado que te interessa, é aleatório, ou seja, acaso é sinônimo aí de aleatório. Mas veja bem, mesmo aqui, o acaso é inadequado. Por quê? O dado não decide por conta própria qual lado vai cair. O dado do lado que vai cair é uma função absolutamente complexa de um conjunto de fatores que vai desde a mão que segura o dado, a densidade do dado, a densidade atmosférica, a temperatura da sala, a força com que o dado é lançado, o momento em que a mão abre para o dado cair, a consistência da mesa, se é tecido, se é madeira, se é carpete, o que quer que seja. De modo que a ação conjunta de todos esses fatores independentes determina
determina a posição final do dado. Se nós tivéssemos um modo de controlar não no sentido de fazer com esses elementos o que a gente queria, porque aí a gente está falsificando o resultado. Se nós pudéssemos antever, antecipar, calcular exatamente todos esses elementos, essas variáveis, a força, o momento em que a mão se abre, a consistência da gordura na mão, a densidade do ar, o clima, a poluição, inclusive até raios cósmicos, tudo o que interage naquele momento em que você lança o dado, você saberia qual a face estaria para cima quando terminasse o processo. Conhecendo todas essas variáveis, se você interviesse numa delas, você estaria trapaceando. E não se trata disso aqui, se trata apenas de você saber antecipadamente. Então, o acaso é uma palavra inadequada porque ela apenas quer dizer que aquele acontecimento não está sendo determinado por nenhuma vontade pessoal, nenhuma inteligência unificada. O resultado dos dados é o resultado de uma colossal quantidade de variáveis que determinam a posição do dado. Como nós não sabemos se quer calcular essas variáveis, o resultado para nós permanece total e absolutamente aleatório. Pode dar qualquer resultado. Mas pode dar qualquer resultado por duas questões. Primeiro, porque não tem uma inteligência determinando. Deus não controla dados. Não adianta você ir para o cassino e orar que Deus não vai mover dado nenhum, porque sequer Deus existe. Mas também dizemos que é acaso porque nós não controlamos as variáveis, não sabemos as variáveis. E como estão muito além da nossa capacidade atual de cálculo e de percepção dessas variáveis, até permanecerá aleatório durante muito tempo. Então chamamos acaso. Mas não é acaso porque do nada. Obra de São Ninguém, obra de lei nenhuma, obra de interferência alguma. O dado cisma de dar uma face. Isso não existe. Não tem nada no universo, nada, absolutamente nada, que funcione sozinho, solipsistamente. Nenhuma célula do seu corpo existe isolado do seu meio e das outras células. Tudo está em interação. Então, o movimento de um elemento da natureza sofre pressões e determinações de inumeráveis outros elementos à sua volta. E essa quantidade colossal de interferências de corpo em relação a corpo, de corpo em relação a meio, de meio em relação a corpo, tudo isso determina o movimento de tudo no universo. Por exemplo, no caso da evolução das espécies, por que falamos de acaso? Falamos de acaso porque, primeiro, Deus nenhum criou nada, muito menos desenvolve nada. Lamento. É uma má notícia para os desesperados. Mas não tem ninguém cuidando da gente. Segundo, os próprios seres vivos não se evoluem por decisão. Terceiro, também os seres vivos não se evoluem por ficar repetindo o mesmo gesto. Muita gente pensou e já ensinou que a girafa ficou com o pescoço grande porque ia levantando o pescoço para comer as folhinhas lá em cima. Não, as coisas não funcionam assim. Não há um elemento que determine, não há um fator que determine. São inúmeros fatores que determinam. No caso da evolução da espécie, há uma ruptura no processo de duplicação do DNA, dos cromossomos, há defeito aí, e há defeito por problema de funcionamento químico, elétrico, enzimático, no processo de duplicação, inclusive por conta de radiação solar, raios cósmicos, tudo isso. Sim, o universo inteiro está operando sobre a evolução das espécies. Então, há lá uma degradação no cromossomo. Essa degradação gera uma transformação no ser que vai nascer naquela espécie. Essa degradação pode ser mínima, pode não significar nada.
pode trazer um problema muito sério para aquele ser, uma doença, qualquer que seja, um defeito, uma insuficiência, qualquer que seja, e a natureza trata com isso simplesmente deixando morrer, como algumas tribos também fazem, algumas tribos indígenas, mas ela pode gerar o mesmo defeito de fabricação, mas um defeito de fabricação que circunstancialmente, porque em outra situação não seria, circunstancialmente é favorável. Circunstancialmente gera uma vantagem competitiva para aquele indivíduo. Como essa transformação se dá no nível do DNA e não comportamental, essa transformação, que é uma vantagem competitiva para aquele elemento, vai ser transmitido para os descendentes. E se essa cadeia de vantagem permanecer, e se houver circunstâncias ecossistêmicas que favoreçam a competição de modo bastante superlativo dessa sociedade, com alguma vantagem em relação aos outros indivíduos do seu grupo, há uma tendência a que essa variação se fixe como os descendentes daquela espécie. Acaso. Por que acaso? Não aconteceu do nada, não é algo simplesmente que acontece uma vez e não acontece nunca mais. Faz parte do funcionamento do universo. No momento de duplicação do DNA, há interferências de fatores que agem naquele nível microscópico que vão gerar defeito no processo. Mas o defeito pode ser insignificante, pode ser degradante para aquele indivíduo e pode gerar uma vantagem. Mas essa vantagem só vai lograr êxito se ela for circunstancialmente, ecossistemicamente, de fato significante. E se ela for transmitida para os descendentes. Não tem ninguém controlando isso, não tem Deus nenhum controlando isso, mas também não é algo que aconteça do nada. É um processo que se repete milhões de vezes por hora. Em todo ser vivo, em bactérias, em insetos, em peixes, em mamíferos, em répteis, em árvores, em tudo, em fungos, inclusive em vírus, tudo. Tudo sofre esse processo. Então não é um acaso como, olha o que aconteceu. Não, está acontecendo o tempo todo. No seu corpo, nesse momento, está acontecendo. Mas é que as transformações que essa variação por erro de cópia do cromossomo vai gerar, na esmagadora maioria das vezes, são insignificantes. Não resolve nada, não faz nada, não melhora nada, não piora nada, não serve para nada. Em algumas vezes, prejudica. E, em poucas vezes, pode gerar melhora em função do ecossistema. Acaso. Então, quando você pensar em acaso, você só tem que pensar em relação à ideia tonta de um criador que fica controlando as coisas. Não, não tem ninguém controlando nada. As coisas acontecem por acaso. Mas o que é por acaso? O universo é um conjunto virtualmente infinito de elementos que interagem uns com os outros, contínua e ininterruptamente, codeterminando os movimentos, os comportamentos, as transformações mútuas. O acaso é, então, um modo de você dizer que tudo o que acontece é fruto da interação de todas as coisas que estão no raio de interferência mútua. Óbvio, uma borboleta que está batendo asa aqui na América não vai criar um maremoto lá nas Filipinas. Há quem diga que a borboleta bate as asas aqui e tem um terremoto lá no Nepal, mas não é exatamente assim, isso é um exagero. Então, as coisas estão relacionadas dentro de certos limites de interferência mútua, mas, por exemplo, você pode ter a explosão de uma supernova a alguns milhões de anos-luz da Terra, vão passar milhões de anos-luz, aquela supernova nem sabe que ela é uma supernova, mas os raios cósmicos que saíram de lá vão atingir a Terra,
e vão gerar interferências nos seres vivos e até nos seres inanimados aqui na Terra. Então, você tem níveis de interferência muito curtos, muito pequenos, e níveis de interferência muito longos. Mas a todo momento, todas as coisas virtualmente estão em interação. E essa interação mútua entre todos os elementos da realidade que determinam o movimento da própria realidade. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.